Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e venho apresentar no vídeo de hoje as 4 criaturas mais bizarras já relatadas pelo canal. Sabemos que existem vários relatos de criaturas sinistras em nosso canal, mas hoje relembraremos as 4 piores entre todas as que foram publicadas aqui. São seres tão estranhos e apavorantes que parecem apenas serem frutos da imaginação das mentes mais insanas da nossa sociedade. Porém, você pode acreditar, são todos casos reais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Venha ficar apavorado e perplexo com os nossos casos para ouvir no escuro. Primeiro caso: pesadelo no quarto do hotel. Meu nome é Alberto, e o que eu vou contar para você aconteceu de verdade, comigo e com a minha família. Já faz algum tempo, e mesmo assim, eu não esqueço um único detalhe sobre esse desagradável acontecimento. Infelizmente, até os dias de hoje, sempre que eu conto essa história para alguém, ninguém acredita. Mas esse fato de ninguém acreditar, para mim não significa nada. O importante é que eu estava lá e vi com os meus próprios olhos. Minhas faculdades mentais estavam e estão até hoje em perfeito funcionamento. Então, eu tenho certeza absoluta de ter passado por aquilo que eu presenciei e, portanto, eu sei que foi real. Tudo começou porque finalmente as férias escolares haviam chegado. Meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Era uma viagem longa e cansativa, mas eu estava muito empolgado, pois não conhecíamos nada na região. Nunca tínhamos ido para lá, e isso era muito estimulante para minha família. Queríamos sentir aquele gostinho de aventura, portanto, não planejamos muita coisa. Não tínhamos em mente nenhum lugar específico para nos hospedar, nem hotel algum reservado. Nós visitaríamos várias cidades que queríamos conhecer e ficaríamos um tempinho em cada uma, escolhendo onde se hospedar casualmente mesmo. Foi justamente em uma delas que aconteceu a minha história. Era uma pequena e simpática cidade típica do interior. Assim que chegamos nela, fomos direto ao primeiro hotel que vimos, para nos registrar, pois já era tarde da noite, e resolvemos deixar os passeios para amanhã do dia seguinte. Estávamos exaustos e só pensávamos em descansar. Desse modo, fomos para os quartos dormir. Meu pai e a minha mãe pegaram um confortável quarto com cama de casal. Enquanto isso, meu irmão e eu pegamos outro quarto com 2 camas de solteiro. Não era um quarto com um ar muito agradável. De cara, ele me deu uma sensação muito estranha. Eu tinha a impressão de que alguém nos observava o tempo todo, de dentro do quarto mesmo. Mas eu concluí que isso era coisa da minha cabeça, e que o aposento, para repousar, estava muito bom. Eu só queria esticar o corpo e relaxar. Assim que nos acomodamos no quarto, o meu irmão, de tão cansado que estava, desabou em uma das camas e dormiu com a mesma roupa que estava vestindo durante o dia, por cima das cobertas mesmo. Eu, depois de ter me preparado normalmente para dormir, apaguei a luz e deitei na outra cama. Tudo parecia muito bem e eu consegui pegar logo no sono. Entretanto, por volta de 2 horas da madrugada, comecei a sentir um incômodo e acabei acordando. Estranhamente, meus ouvidos captaram o som de passos pelo quarto. A janela estava fechada, mas a cortina entreaberta deixava adentrar um pouco de luz do letreiro que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver por que o meu irmão estaria andando pelo quarto,
já que ele estava muito cansado quando chegamos e tinha ido logo dormir. Quando eu olhei na direção da outra cama, vi que ele ainda estava lá, deitado do mesmo jeito, com as mesmas roupas e ainda por cima das cobertas. Notei que ele dormia profundamente, inclusive nem tinha se mexido. Pensei que o som poderia ter vindo do lado de fora do hotel e fechei os olhos para tentar dormir de novo. Foi então que novamente ouvi aqueles sons estranhos. Eles estavam vindo da direção do armário que havia na parede em frente às camas. Eu olhei com os olhos bem apertados para enxergar melhor e vi aquilo que eu jamais conseguirei esquecer. É difícil descrever, mas era um bicho muito estranho, cerca de 1,5 metros de altura. Era extremamente magro e andava com as costas curvadas, como se fosse corcunda. Dava para ver até as costelas e as vértebras da sua coluna através daquela pele fina, esticada e amarronzada. Eu fiquei completamente horrorizado com aquela visão do inferno e eu não conseguia sequer me mexer. Ele estava andando na direção da cama do meu irmão. Andava como se fosse uma galinha, com a cabeça balançando e virando para cá e para lá, com movimentos rápidos, mas desajeitados. Era a coisa mais hedionda e grotesca que eu já tinha visto na minha vida. Quando aquilo chegou aos pés da cama do meu irmão, começou a olhar para ele de um jeito repugnante e foi esticando a mão para encostar nele. Eu o observava completamente assombrado, enquanto ele agarrava o pé do meu irmão. Segurou-o durante um tempo e depois soltou. De repente, com um pulo rápido e brusco, subiu na cama. Nesse momento, ele começou a andar por cima do colchão onde o meu irmão estava dormindo, usando os braços também, como se fosse um cachorro. Parecia que ele estava farejando alguma coisa no corpo do meu irmão. Eu estava inteiramente paralisado de medo. Não tinha ideia do que era aquilo, de onde veio, ou o que aquela coisa estranha podia fazer com a gente. Continuei olhando até que ele ficou de pé de novo, na cama do meu irmão, em cima dele, com um pé de cada lado do seu corpo. Senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, algo de muito ruim poderia acontecer. Eu tinha que tomar alguma atitude, ou poderia ser tarde demais. Dei um pulo e peguei a primeira coisa que eu encontrei na minha frente para atacar aquela criatura, meu travesseiro. Fiquei de pé, na minha cama, e soltei um grito bem alto, me colocando em posição de ataque. O bicho, virando a cabeça, olhou para mim, e eu vi aqueles olhos totalmente brancos e opacos, sem pupilas nem íris, me olhando, examinando. Era um olhar sem vida, sem brilho, repulsivo. A boca se abriu como se ele tivesse rosnado, com os inúmeros dentes pontiagudos se mostrando. Obviamente, eu achei que ele iria me atacar. Já estava me preparando para o pior, quando meu irmão se virou e, mesmo com muita dificuldade, estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira da cama e acendeu a luz. E foi nesse momento que mais uma coisa estranha aconteceu, talvez a mais estranha de todas. Quando subitamente a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o rosto do meu irmão o mais rápido que eu pude e notei que ele estava muito pálido e tremia igual a vara verde. Ele me contou que estava acordado enquanto tudo aquilo acontecia, mas não conseguia se mexer, nem mesmo abrir os olhos. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho segurar seu pé e pular na cama. Percebeu que a coisa roncava e gemia enquanto cheirava seu corpo. Notou que da boca da criatura saía um bafo com cheiro de carniça. Mesmo sentindo tudo isso, ele não conseguia fazer nada. Era como se ele estivesse petrificado. Não tinha forças para falar, me chamar, nem se movimentar. Só depois que eu gritei, atraindo a atenção daquela coisa, foi que ele conseguiu reunir todas as suas forças, se virar e esticar o braço para acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos absolutamente nada, nenhum lugar de onde aquilo poderia ter saído ou onde poderia ter se escondido. A partir daquele momento,
deixamos a luz acesa e não conseguíamos mais dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, logo pela manhã, pedimos aos nossos pais para irmos embora para outro hotel. E depois de muito trabalho conseguimos convencê-los. Eu não sei o que era aquilo. E nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural na minha vida. E nem quero ter. Só sei que eu vou ter pesadelos com aquela coisa enquanto eu viver. Segundo caso, o demônio da estrada deserta. Boa noite a todos. Ouvi vários relatos neste canal sobre o avistamento dos mais diversos tipos de criaturas bizarras e intrigantes. Deixe-me lhe dizer o seguinte: eu acredito totalmente nessas histórias e por uma razão muito simples. Eu passei por algo assim também. Vivi uma situação muito semelhante a algumas que assisti aqui, e talvez tenha sido algo ainda mais forte e assustador. Eu sou policial, e na minha região de patrulha, são muitos os casos em que as pessoas afirmam ver criaturas muito estranhas voando pelos céus. Não só nos campos, mas até mesmo pelas ruas da cidade. Eu sou uma dessas pessoas, e o que eu vou contar aqui é completamente real. Aconteceu em outubro do ano passado, e eu jamais consegui esquecer cada detalhe do ocorrido. Entre 2 e 3 horas da manhã, eu cumpria minha rotina como agente de segurança pública, dirigindo por uma estrada que, obviamente, naquele horário, encontrava-se completamente deserta. Eu prefiro não dizer o nome da estrada, porque colegas meus ainda fazem ronda por lá. Eu tinha acabado de passar por uma ponte, quando percebi, mesmo ao longe, que havia algo bem no meio da estrada. Reduzi a velocidade para ver detalhadamente o que era ao passar pelo local, e percebi que se tratava de um amontoado de lixo. Não é raro deparar-se com isso nessa parte da estrada, pois ali costuma se formar uma corrente de água, transportando entulho, pedaços de madeira, folhas secas, terras e outras coisas. Por precaução, achei que o melhor seria tirar tudo isso da estrada para evitar acidentes. Então, eu saí da viatura e me aproximei do monte de lixo. Como estava muito frio naquela noite, eu ajeitei a minha jaqueta e fiz o que tinha que fazer o mais rápido possível. Quando eu estava terminando o serviço e já faltava pouco para voltar ao carro, eu ouvi um barulho estranho logo atrás de mim. Foi um ruído curto e ligeiro. Eu olhei rapidamente e vi, à margem da estrada, um pequeno arbusto sacudindo de um lado para o outro. Estremeci e entrei em estado de alerta. Mal conseguia respirar. Era evidente que alguém estava escondido ali. Eu não conseguia ver muito bem porque a lua minguante não iluminava o suficiente para distinguir tudo claramente. Eu ainda estava tentando focar os meus olhos naquele arbusto quando ouvi novos barulhos atrás de um outro, localizado a uns 5 ou 6 metros de distância. Eu sabia que alguém estava lá, se escondendo de mim. Comecei a temer pela minha segurança, porque pensei que poderiam ser membros do crime organizado ou algum elemento da mesma forma perigoso. Peguei meu rádio com uma das mãos e comecei a pedir reforços, enquanto com a outra pegava a pequena, mas potente lanterna que sempre carrego comigo. Apontei a luz em direção ao mato onde havia detectado movimento. Falei com a voz alta e firme: "Eu sou policial, pode ir saindo daí agora." Minha coragem foi toda embora quando eu notei algo se movendo tão rápido em direção ao outro arbusto que eu nem consegui distinguir o que era. A única coisa que eu conseguia ver claramente é que aquilo avançava fazendo movimentos em 4 patas, e de uma maneira totalmente anormal. Era tão rápido
que não poderia ser nenhum animal daquela região. Aquela criatura estava escondida e eu só a havia visto por uma fração de segundo. Eu fiquei olhando para o monte de mato, para onde ela tinha ido, e pude ouvi-la emitindo um rosnado, baixinho, mas com muita intensidade. Porém, o que me deixou mais perplexo era que, pelo que eu pude ver, aquela coisa tinha cor de pele e não tinha pelos. Era como se fosse uma pessoa nua, correndo de quatro. Eu não vou mentir para vocês, eu entrei em pânico. Nunca senti tanto medo antes. Saquei a minha arma de serviço e corri para a minha viatura. Nem me preocupei em terminar o trabalho que havia começado momentos antes na estrada. Eu não conseguia nem responder as perguntas que eram feitas para mim pelo rádio. Não demorei muito para me trancar dentro do carro. E assim que estava lá, no interior do veículo, ouvi um barulho muito alto e forte. Mas isso não era nada, pois o pior ainda estava para acontecer. E em pouco tempo. Na estrada, na parte que dava atrás da patrulha, apareceu aquela criatura horrenda e inimaginável. Acho que ela pulou do mato, eu não sei como, pois o local onde eu a tinha visto pela última vez era a vários metros de distância dali. O fato é que ela começou a andar devagar na minha direção. Foi então que eu percebi que aquilo não era um ser humano, pois parecia muito mais com um cachorro de proporções enormes e totalmente sem pelos. Tinha patas muito grandes e unhas afiadas, além de um par de olhos inteiramente brancos que brilhavam no escuro. Emitia aquele som horrível de rosnado na minha frente. Era um pouco maior do que um urso ou um leão, mas só se parecia com esses animais no tamanho, pois na aparência era muito diferente. Conforme ele se aproximava, eu podia perceber que era uma criatura diferente de tudo que eu já tinha visto. Das suas costas se estendeu um par de asas. Pelo pouco que pude ver, eram semelhantes às asas de um morcego. De repente, ele tentou me atacar, batendo no vidro do carro, que se quebrou na mesma hora. Eu não hesitei em usar minha arma. Atirei várias vezes, mesmo sem conseguir mirar adequadamente. Disparei na sua direção repetidamente, e mesmo não o tendo acertado, ao menos consegui assustá-lo. Sei que o assustei porque ele parou de tentar me atacar. A verdade é que ele percebeu que eu não seria uma presa fácil, então desistiu da sua investida contra mim. Em um único e grande salto, ele alcançou o mato e eu o perdi de vista. Eu não quis saber de mais nada. Liguei o carro e saí acelerado em direção à minha base. Quanto ao rádio, eu respondi que não era nada demais, que tinha sido um alarme falso. Eu não tinha provas de tudo que tinha acontecido, e ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Na verdade, eu nunca contei a ninguém, pois tenho medo de sujar a minha imagem e, com isso, colocar a minha reputação em risco. Então, eu agradeço o anonimato. Reafirmo que em toda a minha região existem seres que provavelmente não pertencem a esse mundo. Não sei o que está acontecendo, mas peço que tenham cuidado ao andarem por estradas desertas e à noite. Estarei atento aos comentários para saber se alguém já viu alguma criatura parecida. Gostaria de ter mais informações sobre ela. Obrigado por permitir que eu contasse a minha história. Terceiro caso: o som dos cascos. Olá, eu me chamo Cristiane e moro no interior do estado de São Paulo. O caso que irei apresentar aconteceu na minha família há algumas décadas. A história foi passando de geração em geração, e por isso, talvez alguns detalhes tenham se perdido no tempo. Mas o importante é que o âmago do fato ocorrido continua intacto.
Entre os meus parentes, sempre aconteceram coisas estranhas, que podemos sim chamar de sobrenaturais. Porém, o relato de família que mais me aterrorizou durante toda a minha vida foi este que narro a seguir, que me foi contado pela primeira vez por minha saudosa tia-avó, a quem eu chamarei de Maria. Essa história tem o aspecto de uma lenda mitológica, e eu admito que ela é realmente bem difícil de acreditar. Entretanto, todas as pessoas da minha família juram de pés juntos que ela é totalmente verídica e que, de fato, ocorreu do modo exato que eu estarei contando aqui. Lembro-me de ouvi-la pela primeira vez da boca da minha tia-avó, quando eu era criança, e nessa oportunidade ela estava acompanhada de outra testemunha do evento. Depois de um bom tempo, eu pedi novamente para que ambas me relatassem, mas dessa vez separadamente, ou seja, cada uma em uma ocasião diferente. Eu notei que ambas contaram exatamente da mesma forma que na vez anterior, e sem contradições. Assim, eu consegui guardar bem na memória a maioria dos detalhes. E além disso, repetindo o relato, elas contribuíram ainda mais com a autenticidade do episódio. A outra testemunha era uma prima da minha tia-avó. Uma prima que, apesar de morar longe, era bem próxima a ela. E às vezes ia passar alguns dias na sua residência. Eu a chamarei de Marlene. Ela nem gostava de tocar nesse assunto, mas com muita insistência me falou sobre o acontecimento ainda com os olhos cheios de lágrimas. Enfim, era notório que Marlene ficava pouco à vontade com o evento e só falava mesmo se a gente insistisse bastante. Bom, então vamos lá. Minha tia-avó contava que sua prima morava numa cidade bem próxima à fronteira com o Paraná, nas proximidades de uma antiga estação ferroviária. Então, vira e mexe, ela pegava o trem e vinha passar alguns dias ou até semanas com ela, para que pudessem conversar à vontade, sair e fazer compras pela cidade. Atualmente, as estradas e ruas estão repletas de tráfego 24 horas por dia, devido ao aumento da população, dos comércios, das indústrias, enfim, né? Mas naquela época, lá pela década de 60, era bem mais tranquilo e deserto à noite. Apesar do movimento da linha férrea, que quase nunca parava, bem ao contrário de hoje, que está faltando muito pouco para ela ficar completamente desativada, infelizmente. A Marlene, portanto, sempre esteve acostumada com os barulhos das locomotivas, já que morava bem perto de uma estação de trem. Dessa forma, quando ela passava uns dias com a minha tia-avó, nunca tinha problemas para dormir, qualquer que fosse o som que fizessem nas ruas. Apesar disso, para a surpresa da minha tia-avó, ela começou a acordar certas noites da semana, sempre por volta das 2 da madrugada, dizendo que havia escutado um ruído que não a deixava dormir em paz. Era como o ruído de um cavalo que galopava e relinchava bem debaixo da janela do quarto onde ela costumava ficar instalada. Muito intrigada, minha tia-avó, que nessa época já era casada, começou a acordar o marido, perguntando se ele também ouvia esse cavalo. E ele sempre falava para ela voltar a dormir, porque deveria ser só um sonho doido da sua prima. O que era de se estranhar é que a Marlene sempre foi metida valentona e dizia que nunca tinha medo de nada. Porém, aquele som a incomodava muito. Como ela mesma dizia, tinha algo de estranho naquele cavalgar. Ele não era normal. Como isso não acontecia em todas as noites, a minha tia-avó resolveu deixar para lá e não se incomodar mais. Até que chegou a época da quaresma e o tal cavalo começou a acordar sua prima todas as noites, naquele mesmo horário,
2 horas da manhã. Com isso, ela passou a acordar também, para fazer companhia à sua prima, que sentia muito medo. Foi dessa forma que ela também começou a ouvir aquele estranho galope todas as noites, da mesma forma que a sua prima, dando-lhe calafrios e uma estranha sensação de pavor. E como sempre, o seu marido nunca ouvia aquele som, a não ser na última vez que aquilo aconteceu. Naquela madrugada, pelas palavras dela, seu marido acordou com o barulho do cavalgar misterioso. Muito arrepiado e tremendo bastante, falou: "Reze, Maria, reze, Marlene, rezem com muita fé, porque isso não é deste mundo." Aproveito este momento para afirmar que meu saudoso tio Francisco era uma pessoa de muita honra e moral, um homem de muita fé e espiritualidade, sendo, logicamente, muito bem esclarecido. Eu acho que ele não ouvia antes porque o tal evento não era para ele presenciar, e sim para as duas mulheres, que por alguma razão precisavam ser postas à prova. Agora, com o alerta do marido, minha tia-avó Maria ficou atiçada pela curiosidade de ver esse tal cavalo, apesar de faltar-lhe o principal requisito para tal, a coragem, para simplesmente abrir a janela do quarto e olhar para a rua e ver o que galopava em frente à sua casa. Ela então combinou com a prima de ficarem acordadas e juntas um pouco antes das 2 da madrugada, a fim de resolverem essa questão sobre o que se passava todas as noites. Assim, elas poderiam simplesmente ver se era ou não um simples cavalo andarilho que escapou de alguém e resolveu dar umas voltas na rua da casa dela, e ponto final. Mas eu acho que bem lá no fundo, a sua intuição avisava que havia algo sinistramente errado. Por que ela simplesmente não tinha coragem de olhar para fora e descobrir logo o que era? Então, as duas combinaram e começaram a ficar andando pela casa entre 2 e 3 horas da manhã, por várias noites, esperando o tal evento. A Marlene, apesar de tudo, era muito católica e ficava orando e rezando com o terço nas mãos o tempo inteiro enquanto esperavam. E como era época de quaresma, suas orações triplicavam, seguidas naturalmente de jejuns e outras coisas que os católicos antigos faziam naquelas épocas. Porém, às vezes, acontecia das duas acabarem pegando no sono e dormirem no meio das rezas e orações. Até que, em uma determinada noite, quando as duas já tinham adormecido depois de começarem a orar, a Marlene acordou, ouvindo ao longe o galopar do tal suposto cavalo, e então acordou Maria e seu marido. Meu tio ainda lhe deu um último aviso para que apenas fechasse os olhos e orasse com fé. Disse para ela parar de frescura e de querer ver o que se passava, o que ela, obviamente, ignorou. Correu para a janela já com o terço na mão e, com os olhos vidrados de tanto medo, mas com firmeza, falou para minha tia-avó: "Abre essa janela que a gente vai ver o que Jesus quiser que a gente veja." Então, elas abriram a janela, e aí sim, elas viram aquilo que me fez dormir com a luz acesa por várias noites. Não era um cavalo, um jumento ou um burro. Na verdade, não era nenhum animal. Era um velho muito magro, quase um esqueleto, com uma barba desgrenhada e muito comprida que ia até o seu peito. Ele não tinha olhos, apenas 2 buracos no lugar dos olhos, e tinha 2 pequenos chifres, como os de um cabrito. Estava descendo a ladeira relinchando. E o pior, ele não andava normalmente. Ele tinha as pernas muito peludas e saltava com as 2 ao mesmo tempo. E no lugar dos seus pés, haviam cascos. Quando as duas viram que o tal ser vinha descendo pelo meio da rua, na direção da janela onde estavam, ficaram apavoradas. Foi nesse momento
que o meu tio agarrou as duas com seus braços e as retirou dali. Elas ainda puderam ver e ouvir o que ele falou para a criatura. E você, meu irmão, siga seu caminho em paz. Vá, em nome do Deus Altíssimo e de Jesus, que a todos ama e acolhe. Siga seu caminho e não passe mais por aqui. Dito isso, ele fechou a janela. Foi então que a Marlene viu que, de tanto medo, havia se urinado toda e estava em cima da poça da própria urina. E cadê a coragem de sair para o quintal e pegar um pano de chão, um balde e um desinfetante para limpar o assoalho? E além disso, tomar um banho, já que o banheiro era daqueles antigos que ficava do lado de fora da casa? E a Maria, então, coitada, que ficou rezando sem parar, de joelhos, até o dia clarear? Minha tia-avó falava que o marido nunca mais foi o mesmo, desde que ele viu aquilo que tinha lá fora. Ele nunca tocava no assunto, por mais que alguém insistisse. Não se sabe ao certo o que teria acontecido naquele dia, ao ouvir os gritos dela, se ele não tivesse corrido e, no reflexo, tirado as duas da janela. A sorte é que ele foi muito ligeiro na hora e, vendo que as duas estavam sofrendo um perrengue, conseguiu acudir a mulher e a tonta da sua prima. E, além de tudo, a minha tia-avó levou um baita sermão do seu marido por não ter seguido os seus conselhos, de orar apenas, sem se deixar levar por uma curiosidade leviana. Bem, o que se aproveitou disso tudo é que depois dessa noite, ela disse que nunca mais ouviu aquele bicho cavalgar, pois mandou rezar missas, acendeu velas e tudo mais para o tal espírito, e isso por vários meses. Agora, eu penso, o que seria essa tal aparição? Um erro de interpretação devido ao medo e ao escuro, sendo apenas um bode ou um cabrito fugido de alguém? Não teria sido apenas uma ilusão de ótica? Ou seria de fato um ser demoníaco, realmente vindo do além, para aterrorizar quem cruzasse seu caminho? Depois de tantos anos do ocorrido, eu acho que esse é um mistério que jamais será resolvido. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quarto caso, a criatura do necrotério. Olá para todos. Meu nome é Renato. E o caso que vou contar aqui no canal, apesar de inexplicável e surpreendente, realmente aconteceu comigo. Mesmo que ninguém consiga acreditar naquilo que me ocorreu, eu posso afirmar e garantir a autenticidade e exatidão em cada um dos detalhes do fatídico evento pelo qual eu passei. Talvez para as pessoas céticas que tenham dificuldade em aceitar aquilo que não se pode explicar, ou que não tenham presenciado nenhum evento paranormal ou sobrenatural em suas vidas, exista algum obstáculo em acreditar neste depoimento. Todavia, como disse anteriormente, eu garanto que tudo foi real, pois, infelizmente, eu passei mesmo por isso tudo que eu vou contar agora. Peço desculpas antes de qualquer outra coisa, porque esta narrativa será um tanto quanto longa, já que vou procurar detalhar minuciosamente tudo que me recordo sobre o acontecimento em si. Mas não se incomode, pois no decorrer do caso, você perceberá que valeu muito a pena empenhar a sua paciência. Pretendo, dessa maneira, não deixar ninguém com dúvidas ou incertezas sobre as circunstâncias em que eu me encontrei naquela época,
vou começar falando um pouco sobre mim e minha família. Eu nasci e me criei em uma família bastante pobre e humilde. Meu pai trabalhava em uma pequena fábrica de móveis domésticos e, sendo assim, tinha um péssimo salário. O que ele ganhava só dava mesmo para comprar o básico, entre os alimentos e as despesas de nossa casa. Minha família não podia se dar ao luxo de ter outros gastos adicionais, como escolas de renome, médicos particulares e coisas assim. Éramos completamente dependentes dos serviços públicos. Mas agora percebo que não posso reclamar da minha infância. Apesar das dificuldades em que vivíamos, sempre tivemos roupas para vestir, comida para nos alimentar e um teto sobre nossas cabeças. Embora eu tenha sido uma criança sem luxos e brinquedos caros, meus pais sempre foram bons e justos comigo, e tudo que eu sou hoje eu devo a eles. E a vida foi naturalmente transcorrendo. Meus irmãos e irmãs foram crescendo assim como eu, e obviamente cada um de nós definiu o que queria fazer na sua vida profissional. Cada um tinha um objetivo e uma meta para a vida. Eu gostaria muito de me formar em Direito, mas o curso, além de demorado, era bem caro, e a minha família não tinha como pagar nem um cursinho para o vestibular, o que exigiria então uma boa universidade. Nessa época, eu já trabalhava. Eu era frentista em um posto de gasolina. E, apesar de trabalhar bem pertinho de casa, eu ganhava muito pouco. E o dinheiro não dava para muita coisa. Mesmo assim, eu me esforçava bastante e estudava até altas horas da madrugada. Até que um dia consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto queria. Assim, se tudo corresse bem, eu seria um advogado e poderia trabalhar na área que eu tinha escolhido. Entretanto, após ter passado no vestibular, eu cheguei à conclusão de que precisaria ganhar melhor, pois os gastos seriam grandes com a faculdade. Assim, comecei a procurar outro emprego, um trabalho que pagasse melhor, ou pelo menos o suficiente para garantir o pagamento do custo básico do aprendizado de minha nova profissão. Por muito tempo, folheei classificados de jornais, fui a agências de emprego e nada aparecia. Todas as vagas que eu achava exigiam bastante experiência e os cursos especializados que eu não tinha. Sem contar que estávamos no início dos anos 90, com a inflação altíssima e a economia indo muito mal. As vagas oferecidas eram bem poucas e o desemprego assombrava a todos. Ah, mas ele não foi a única coisa que me assombrou. Daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou dizendo isso. Quando eu já estava perdendo as esperanças, um conhecido da minha família ficou sabendo de uma oportunidade de emprego perto de onde ele morava e avisou aos meus pais. Rapidamente, meu pai me contou. Era uma vaga de emprego um tanto quanto estranha, mas com um salário bem melhor do que o que eu ganhava no meu tradicional emprego, o que me seria muito útil. Nem imaginaria, na época, que esse serviço mudaria totalmente o meu jeito de pensar a respeito do mundo sobrenatural e que deixaria marcas profundas na minha alma pelo resto da minha vida. Você deve estar, neste momento, imaginando que serviço seria esse. Pois prepare-se. Era para ser vigilante de um antigo e enorme
hospital abandonado. Havia aqui no meu estado um grande e velho hospital, construído no início do século passado, que, devido à sua condição deplorável e ao péssimo estado de conservação, tinha sido interditado e lacrado pelo governo. Ninguém entrava ou saía de lá, com exceção de nós vigilantes e o pessoal do poder público. O problema é que o hospital simplesmente parou de funcionar de um dia para o outro. Redirecionaram os funcionários e pacientes para outros locais e deixaram lá dentro todos os equipamentos e instrumentos já velhos e usados, além de materiais radioativos. Também ficaram arquivos de pacientes e documentos gerais em seu interior. Para impedir os intrusos e afastar os vândalos, era preciso manter pelo menos um vigilante no local de modo ininterrupto. O horário de trabalho era 24 horas por dia, divididos em 2 turnos de 12 horas, das 7 da manhã até as 7 da noite e, obviamente, das 7 da noite até as 7 da manhã, todos os dias da semana. Até que a escala de trabalho era boa, era uma noite sim e outra não. Isso seria excelente para mim, pois eu teria bastante tempo para estudar. Analisei tudo direitinho, pesei os prós e os contras, e embora eu tivesse um pouco de receio desse tipo de serviço, ou seja, lidar com armas, atos de violência, situações perigosas, não vi maiores motivos para não aceitar o trabalho. Então, acabei indo na empresa e me apresentando para a função. O dinheiro e o tempo disponível falaram mais alto, e eu estava precisando muito naquela época. Então, arrumei toda a documentação que me pediram, assinei o contrato e eles marcaram o dia para eu começar. Claro que antes de realmente iniciar as atividades, eu fiz alguns treinamentos sobre táticas de segurança, procedimentos em caso de investida de bandidos, legislação básica, noções de direito criminal e até defesa pessoal. Também tive um rápido curso de tiro e manuseio de armas brancas e de fogo. Os meus instrumentos de trabalho eram um revólver 38, um cacetete preto de madeira, um cap, um walkie-talkie e, é claro, um uniforme azul escuro com um coturno marrom e uma jaqueta preta. Cheguei à conclusão que o serviço não devia ser tão fácil assim, já que o preparo foi bem rígido. Bom, com tudo pronto, treinamento feito e material de apoio entregue, me agendaram para iniciar no dia 13 de agosto de 1991, em uma terça-feira. Com uma data dessas, eu deveria ter imaginado que viria pela frente. Lembro-me de todos esses detalhes, como se tudo tivesse acontecido ontem. O dia chegou e fui eu para o meu novo local de trabalho. Fui feliz da vida, pensando no quanto eu ganharia a mais em relação ao meu antigo emprego e no tempo disponível que eu teria para me dedicar aos estudos. Ao me aproximar do local, me assustei com o que eu vi. Era um edifício enorme, com vários imóveis anexos ao redor. O prédio principal possuía 8 andares, sem contar o porão. Havia também um grande pátio e um estacionamento, tudo completamente abandonado, com montanhas de lixo por todo lugar. O vigilante que estava lá me mostrou todo o local, mas me disse que o mais importante era vigiar bem o prédio principal.
que era onde ficavam as chaves de energia para acionamento da iluminação de todos os outros lugares. Entretanto, a iluminação era bem precária, porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas há muito tempo. Conversando com ele, eu achei estranho um dos seus muitos comentários. Ele me confessou que também era novato no local, pois o vigilante anterior tinha desaparecido misteriosamente. Ele disse que esse colega ficava no turno da noite e que um dia de manhã, quando chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho e nem em nenhum outro local. Ele nem apareceu para pedir as contas na sede da empresa. Simplesmente tinha sumido. Registraram até um boletim de ocorrência na polícia sobre o caso. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, mas havia boatos de que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele tinha vindo. Dizem que ele nem recebeu o pagamento. Mas o pior eu ainda não sabia. Ele acabou desabafando comigo e me dizendo que realmente coisas bizarras aconteciam no local. Contou que ele ficava no posto de vigilância, que é bem no meio do pátio, e com isso podia ver o prédio principal todo por fora. E que à noite, principalmente depois de meia-noite, ele ouvia muitos ruídos sinistros nesse prédio e que via feixes de luz se movimentando nos corredores dos andares mais altos. Ele ficava olhando estarrecido, até que de repente se apagavam. Eu o questionei, perguntando por que ele não ia averiguar a ocorrência, e ele disse que não ia de jeito nenhum. Falou que só estava ali tapando um buraco, já que o outro funcionário tinha sumido. Ele, francamente, me disse: "Não sou eu que vou me arriscar à toa. Quem pode imaginar o que tem nesse lugar esquisito? Te desejo sorte." Depois disso, ele pegou suas coisas, virou as costas e foi embora sem olhar para trás. E foi assim que eu comecei a executar a minha nova função de vigilante naquele lugar. Foi um baita de um incentivo. No meu primeiro dia de trabalho, já dei de cara com uma história horripilante. Depois daquilo, eu já fiquei todo arrepiado e cheio de calafrios. E o pior, a noite já havia chegado. O posto de vigilância era uma pequena sala no meio do pátio do hospital, com 4 janelas, uma em cada parede, e uma porta grossa de ferro. Dentro tinha uma mesa com vários acessórios de escritório, como canetas, blocos de papel, grampeador e etc. Também tinha um telefone, um sofá, uma televisão e uma pequena geladeira, até que era confortável. O serviço em si era o seguinte: em alguns lugares do prédio principal e da área externa, havia relógios de ponto para eu registrar a minha passagem em horários pré-fixados. Então, eu tinha os horários de ronda certos para fazer durante toda a madrugada. De dentro do posto, eu podia ver o prédio inteiro, assim como grande parte dos anexos e do pátio. Lá pelas 8h30 da noite, eu comecei a fazer a minha primeira ronda naquele lugar. Entrei, então, no prédio do hospital e fui logo passando pelo corredor principal. Não tem nem como eu descrever a péssima sensação de entrar ali sozinho, ali naquele tipo de lugar. Era tudo meio sombrio, pois só algumas poucas lâmpadas estavam funcionando. A maior parte das salas estava fechada, mas com aquelas janelas de vidro nas portas, dava para ver bem dentro delas.
E lá estava eu, passando por diversas escadas e corredores que pareciam não ter fim de tão compridos que eram. O acesso entre os andares do edifício era feito pelas escadas, já que, obviamente, os elevadores não funcionavam. Estavam muito danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores, marcando a minha passagem nos relógios de ponto, posicionados em locais precisos. Mas a pior parte da ronda era quando eu tinha que ir ao subsolo. Lá haviam mais salas, corredores e alguns acessos para o estacionamento. O subsolo era totalmente escuro. Para piorar tudo, lá embaixo também tinha uma sala com uma placa na porta onde estava escrito necrotério. Sim, exatamente o lugar onde deixavam os corpos daqueles que haviam morrido no hospital, quando o mesmo estava em funcionamento. Eu passava rapidamente nesse setor do prédio e subia sempre em disparada. Eu ficava pensando no absurdo que era deixarem alguém sozinho fazendo a segurança de um local assim. Qualquer um poderia se esconder ali e pegar de surpresa quem estivesse passando, que no caso era eu. Mas o que eu podia fazer? Esse agora era o meu trabalho e eu tinha que dar conta. Então fiz a minha primeira ronda. Fiquei aliviado quando eu a terminei e nada de anormal havia acontecido. Dessa forma, voltei para o posto de vigilância, trancando depressa a porta de ferro por dentro. De vez em quando, eu olhava pelas janelas para ver se havia algo de estranho em algum local do prédio, mas nada, tudo estava tranquilo. Fui fazer a próxima ronda às 11 horas da noite. No decorrer dela, escutei um barulho suspeito nos andares superiores. Parecia que tinha sido no quarto andar. Mesmo com medo, eu fui lá dar uma olhada, claro, com a lanterna em uma mão e o revólver na outra. Nessa altura, eu já estava completamente apavorado com a situação. Entretanto, graças a Deus, eu não vi nada de incomum. Tudo estava bem. Concluí que algum rato derrubou alguma coisa lá. Aquele local era cheio deles. Voltei para o posto e me tranquei de novo. Terminei minhas rondas e a manhã chegou. Além do som que ouvi no quarto andar, não ocorreu mais nada de anormal. Tive minha folga no dia seguinte e na quinta-feira estava de volta, pronto para começar uma nova noite de trabalho. Dessa vez, coisas realmente estranhas começaram a acontecer. A primeira delas foi quando eu estava no posto de vigilância e lá pelas 10h30 da noite eu vi passar, rapidamente, um vulto pela janela. Corri para ver quem era, achando que o local tinha sido invadido por algum intruso, mas não encontrei ninguém. Com todo cuidado, saí com a arma na mão para examinar tudo, e realmente não havia nada ali. Voltei para o posto e fiquei com os ouvidos atentos e os olhos bem abertos. Depois, observando pela janela, vi uma luz acender lá no quarto andar, em uma das salas que havia lá. Avisei a central e subi para averiguar. Quando estava chegando lá, a luz se apagou e não acendeu mais. Examinei o local e desci sem demora. Aquilo me assustou um pouco, mas coloquei na cabeça que devia ter sido algum problema com a velha fiação elétrica. Chegou a hora de fazer a ronda da meia-noite. Levei um baita susto quando cheguei no quinto andar. Olhando para o final do corredor,
eu notei uma pessoa parada lá longe, de frente para mim. Não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava numa área onde a iluminação não chegava. Eu só via o perfil dela. Prontamente, perguntei quem era e ordenei que ficasse parada. Saquei a arma, apontei na direção dela e fui caminhando. Nesse meio tempo, ela se virou e entrou em um outro corredor que cruzava com aquele. Eu até corri, mas quando cheguei lá, não tinha mais ninguém. Examinei todas as salas do andar, uma por uma, e nada. Não tinha como aquela pessoa sair, pois o único acesso era aquele pelo qual eu tinha chegado. Sem encontrar nada, continuei a ronda com mais atenção, com um revólver na mão e o coração batendo a 1000 por hora. Quando eu estava descendo para voltar ao meu posto, novamente ouvi ruídos inexplicáveis nos andares de cima. Como se alguém estivesse arrastando coisas grandes, como armários e mesas. Como sou insistente, voltei lá e, mais uma vez, não vi absolutamente nada. Porém, quando eu me virei para descer as escadas do andar, vi outro vulto passando entre 2 salas. Corri até o local e, como anteriormente, não havia uma viva alma no lugar. A essa altura, eu já estava apavorado e pensando seriamente em pedir reforços à central. Todavia, se eu fizesse isso, a minha imagem como iniciante seria arruinada. Então, decidi ir esperar quieto no meu posto mesmo. Amanheceu e eu fui embora para mais um dia de folga. No sábado, voltei para mais um turno. Logicamente, já comecei o serviço bem preocupado devido aos episódios ocorridos na última noite de trabalho. Quanto mais tarde ficava, mais a preocupação aumentava. Eu até tinha tentado conversar com o meu chefe, sugerindo que ele colocasse mais alguém para trabalhar comigo. Só que ele falou que para esse serviço não era preciso, que bastava um vigilante. Ele quis saber o porquê da minha sugestão, mas eu mudei de assunto e deixei para lá. Eu já estava verdadeiramente preocupado com aquele lugar. O que haveria ali, afinal? O que seriam aqueles vultos? E aquela pessoa que virou no corredor e desapareceu? Era mesmo tudo muito assustador. Só de chegar lá, o meu coração já acelerava. Então, comecei a ficar atento para ver se mais algo de estranho aconteceria. Comecei a realizar a minha rotina no lugar e, inevitavelmente, chegou o momento de fazer a primeira ronda da madrugada. Eu tinha que descer para o assustador subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. Eu nem preciso dizer que, nesse momento, eu estava quase tendo um infarte de tanto medo. Mas eu tinha que ir para registrar a minha passagem por lá. Fazia parte do trabalho. Desci as escadas com a lanterna acesa e o revólver na mão, como se algo ruim já estivesse esperando a minha chegada. Passei por algumas salas, sendo que o relógio de ponto ficava no final do corredor, após o necrotério, e na saída para o estacionamento. O ambiente estava uma penumbra só. Eu ficava pensando comigo mesmo, onde é que eu fui me meter? Será que vale mesmo a pena tudo isso? Acho que vou desistir. E coisas assim. Fui passando pelo corredor e quando estava diante da porta do antigo necrotério, que era apenas uma sala com algumas mesas e móveis amontoados nos cantos, eu escutei algo.
Era um som que lembrava um gemido abafado e agoniado. Essa sala tinha aquelas portas com janelinhas de vidro, e com isso dava para ver claramente o seu interior. Então eu fui dar uma olhada, de fora mesmo, pois vendo qualquer coisa estranha, eu sairia correndo dali. Então coloquei minha lanterna acesa à frente da pequena janela de vidro, já que, para completar, a sala era uma das que estava sem iluminação. Olhei bem lá dentro e quase não acreditei no que eu estava vendo. Em uma das mesas que estava lá dentro, tinha uma pessoa deitada, com uma vestimenta semelhante a uma camisola branca, como de fato fica um corpo quando está em algum necrotério, esticado e duro. Então eu pensei, eu acho que eu estou vendo coisas, isso não é possível. Nisso, reuni toda a coragem que eu ainda tinha e, com o meu coração na garganta, batendo as 200 batidas por minuto, eu chutei a porta com tudo, direcionando a lanterna e a arma na direção daquela coisa. Mesmo que ninguém acredite, contarei exatamente o que vi. Aquele corpo começou a se mexer e se levantar. Jamais imaginaria uma coisa dessa proporção. Era como um cadáver em decomposição, com uma cor cinza esverdeado. Tinha olhos vermelhos, como se estivessem acesos, com cabelos ralos e compridos, e unhas enormes, como se fossem as garras de um animal. Aquilo começou a se levantar, virou-se na minha direção e ergueu seus braços, com ossos expostos e muito sangue escuro escorrendo. Mesmo com a arma já na minha mão, eu não conseguia nem disparar. Gritei, virei para trás e quase caí. Saí correndo como eu nunca corri em toda a minha vida. Ainda escutei a porta do necrotério abrindo logo após eu ter passado por ela, mas eu não conseguia nem olhar. Subi as escadas de 2 em 2 degraus e fui depressa para a sala de segurança, onde tranquei a porta e todas as janelas. Eu tremia igual a uma vara verde. Usei o rádio para falar com a central, dizendo que eu estava passando muito mal. Bebi cerca de 1 litro de água e deitei no sofá. Depois de alguns minutos, comecei a sentir dores no peito. Tive um pouco de tontura e estava suando muito. Fiquei ali sozinho, sem saber o que estava acontecendo comigo. Depois de uns 40 minutos, chegou um carro da central, com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram rapidamente para um hospital, onde viram que a minha pressão estava altíssima e eu estava quase infartando. Perguntaram o que havia acontecido, e eu, mesmo relutando em contar, acabei relatando os fatos para os colegas que estavam ali comigo. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. Perguntei se eles acreditavam em mim. Eles disseram que coisas estranhas realmente aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Acabei passando o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. Naquele dia era meu dia de folga. Então aproveitei para ir até a sede da empresa. A minha intenção era desistir de tudo e pedir demissão. Porém, quando eu cheguei lá, misteriosamente, já haviam alguns documentos me transferindo daquele local de trabalho para um outro. Eu perguntei o porquê e eles disseram assim: a chefia acha que será melhor para você. Afinal, ninguém fica muito tempo naquele posto de trabalho mesmo. Dei graças a Deus por isso. Ainda fiquei 1 ano
trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho. Depois consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de acessórios automotivos, onde eu fiquei até me formar. Hoje, sou advogado civil e trabalhista e tenho meu próprio escritório. Sou casado, tenho filhos e sou feliz. Mas nunca, nunca mesmo esquecerei aqueles terríveis momentos que vivi no meu emprego como vigia. Fico imaginando o que seria aquilo que eu vi, por que surgiu ali, o que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir. E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria acontecido com o vigia que trabalhava lá antes de mim, o qual sumiu? São muitos mistérios, os quais eu nunca descobrirei, e na verdade eu nem quero. Só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempo do que eu, ou os outros anteriores? Obrigado por ouvirem o meu relato. E esse foi o vídeo de hoje, com as 4 criaturas mais assustadoras e bizarras já publicadas aqui no canal. Agora perguntamos, se alguém pagasse R$1.000 para você ficar frente a frente com uma delas, qual você escolheria? Ou qual delas você não chegaria nem perto, de jeito nenhum? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.